Aqui quem fala é Maria Eduarda, somos a equipe 3 e vamos apresentar sobre o trabalho de Ciência da Natureza. Eu fiquei com a matéria de Ciências Aplicadas e o tema de Ciências Aplicadas é sobre logística reversa. Primeiramente, eu vou começar falando sobre o que é logística reversa. Ela se trata genericamente do fluxo físico de produtos, embalagens ou outros materiais, desde o ponto de consumo até o local de origem. Agora, a pergunta da matéria é a seguinte: como a logística reversa realizada pelas indústrias pode ajudar a minimizar os impactos ambientais? Existe relação entre a logística reversa e os licenciamentos ambientais? A resposta que eu dei foi a seguinte: o objetivo da logística reversa, a grosso modo, é reduzir o impacto do lixo, assim das empresas, governo e pessoas físicas a responsabilidade sobre o ciclo de vida do produto, conscientizando sobre seu papel e seu compromisso frente ao meio ambiente. Essa negligência tem gerado significativas situações de ameaça ao meio ambiente. Por isso, em alguns estados, a logística reversa passou a ser condicionante do licenciamento ambiental. O que é calor? O calor é a energia térmica que passa de um corpo com maior temperatura para outro com menor temperatura. Quando não há diferença de temperatura entre os dois corpos, não existe calor. O calor específico é a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra uma variação de temperatura correspondente a 1 grau Celsius. Calor latente é o tipo de energia associada à mudança de fase de agregação de uma substância qualquer. Calor sensível corresponde à quantidade de calor fornecida de um corpo que gera apenas variações de temperatura, sem produzir mudanças de fase. Energia térmica é uma forma de energia que está diretamente associada à temperatura absoluta de um sistema. Por que, de forma geral, as pessoas no dia a dia utilizam o conceito de calor de forma errada de acordo com a física? Pois o calor é a transferência de energia térmica de um corpo para o outro. Temperatura é uma grandeza física utilizada para medir o grau de agitação ou a energia cinética das moléculas de uma determinada quantidade de matéria. Para fazer medidas de temperatura é o termômetro, que pode ser encontrado em 3 escalas: Celsius, Kelvin e Fahrenheit. A menor temperatura em que os corpos podem chegar é o chamado zero absoluto, Kelvin, e menos 273,15 graus Celsius, que seria na escala Celsius. As leis funcionam melhor com a participação da sociedade. Participação da sociedade civil organizada é fundamental para o desenvolvimento societário, para a preservação ambiental. Ela ajuda muito, pois as organizações são capazes de identificar ações que o governo não consegue, pois estão mais próximas daqueles que enfrentam o risco ambiental. A Lei 5,57 de 67, Lei da Fauna, proporciona medidas de proteção. Ela classifica como crime o uso, perseguição, captura de animais silvestres, caça profissional, entre outros. Comércio de espécies da fauna silvestre originários de sua caça, além de proibir a importação de espécies exóticas amadoras sem autorização do IBAMA. Criminaliza também a exportação de peles e cores de anfíbios. Exemplo da Amazônia. Atuando há 22 anos na vara especializada do meio ambiente agrária do estado do Amazonas, o juiz Adalberto Carlos Antônio é levado para fora do país suas experiências de punição aos criminosos. Os casos de destaque estão um ex-caçador ilegal de peixe depois de cumprir uma pena alternativa no Instituto de Pesquisa da mamadeira aos filhotes de peixe. O infrator se converteu num denúncia ambiental. É preciso aplicar severamente a lei da educação e ressocialização ambiental. Mais de 2 denunciadores passaram pelas oficinas de ressocialização ambiental criadas pela VAR, com taxa de reincidência zero.
para lidar com o clima ambiental, que ganhou proporções enormes e passou a ser organizado, endurecer a aplicação das leis e não trabalhar o juiz. Bom dia, meu nome é Ana Beatriz e eu vou falar um pouco sobre a parte de biologia. A primeira lei é a área de proteção ambiental. O objetivo principal de uma área de proteção ambiental é a conservação de processos naturais e da biodiversidade, através da orientação, do desenvolvimento e da adequação das várias atividades humanas às características ambientais da área. Bom, a unidade ela deve dispor de um conselho presidido pelo órgão responsável por sua administração, o ICMBio, se for área de proteção ambiental federal ou órgão ambiental estadual, se for área de proteção estadual ou municipal. A próxima lei é a Lei de Crimes Ambientais. A Lei dos Crimes Ambientais tem como principal objetivo a reparação de danos ambientais, prevendo ações de prevenção ou combate a esses danos. Na lei encontramos disposições sobre a aplicação de pena ou tipo de crimes ambientais. Como sugerimento na Lei de Crimes Ambientais, a legislação ambiental, no qual toca a proteção ao meio ambiental descentralizada. É o caso de empreendimentos sem devida licença ambiental. Neste caso, a desobediência a uma exigência da legislação ambiental é por isso a possível punição de multa e detenção. Concluindo, com as leis é possível ter um controle maior das consequências causadas pelas ações do ser humano, como, por exemplo, os impactos ambientais, como a criação de normas, punições, licenciamentos ambientais para as empresas que, de certa forma, irão impactar no meio ambiente e também medidas de remediação que o indivíduo poderá tomar para suprir a área degradada e poluída, como plantar árvores em outros locais, tratamento de influentes, dentre outras ações, que irão substituir aquela área e também prevenir os futuros impactos ambientais. Bom, eu vou falar um pouco sobre os riscos da emissão em excesso de dióxido de carbono na atmosfera. Sabe-se que a alta concentração de CO2 na atmosfera é responsável pelo efeito estufa e pelo aumento da temperatura global, o que causa uma preocupação mundial devido às consequências que isso pode acarretar no futuro próximo, como o derretimento das calotas polares e a elevação do nível dos oceanos. Além disso, o gás carbônico também é responsável por provocar chuva ácida, que afeta o solo, as águas e a vegetação. Além disso, o CO2 é tóxico para os seres humanos, sendo capaz de causar ou agravar doenças cardiopulmonares. Os efeitos são sentidos principalmente em crianças e idosos, que são pessoas com a saúde mais vulnerável. Estudos mais recentes sobre a concentração mundial de CO2 na atmosfera não são nada positivos. Após um período de relativa queda na emissão, em 2018 houve uma elevação de 2,38 partes por milhão, e o Brasil tem seguido essa mesma tendência. Segundo os dados do Sistema de Estimativa de Emissão de Gases do Efeito Estufa, o SEEG, foi apontado um leve crescimento nas emissões de 2017 para 2018, e esse levantamento deve ser considerado um sinal de alerta para o país. Felizmente, o setor energético tem apresentado um panorama mais otimista. O pico de emissão de dióxido de carbono foi em 2014 e desde então ocorreu uma pequena diminuição, mas ainda é necessário estruturar alternativas acessíveis para reduzir a queima de combustíveis fósseis. Para diminuir as taxas de emissão de gás carbônico em nível mundial, alguns países estão tomando mudanças drásticas para alterar as suas matrizes energéticas, no intuito de superar a era dos combustíveis fósseis e investir em novas matrizes mais sustentáveis, como por exemplo a energia eólica, a energia solar, a energia nuclear e a energia hidroelétrica. Já nas esferas nacional, estadual e municipal, algumas ações do governo são necessárias para diminuir essa emissão de gás carbônico. Algumas delas são políticas governamentais mais rígidas sobre o assunto, implantação de energias renováveis, incentivo a alternativas de transporte, veículos menos poluentes e ao reflorestamento, redução do número de queimadas das florestas e do desmatamento, incentivo à agricultura sustentável e incentivo ao uso de menos agrotóxico nas plantações. Um exemplo de iniciativa para a redução da emissão de gases do efeito estufa é o programa Carbon Free. Esse programa foi desenvolvido pela Iniciativa Verde com o objetivo de compensar a emissão de gases do efeito estufa, decorrentes de qualquer ação humana. Esse tipo de projeto também pode ser conhecido como compensação de carbono ou neutralização de carbono.
No programa Carbon Free, as emissões de gases do efeito estufa são compensadas por meio da recomposição da Mata Atlântica, ou seja, a Iniciativa Verde faz o plantio de árvores nativas em um dos biomas mais ricos de biodiversidade do mundo. Quem participa desse programa recebe um selo Carbon Free e um certificado. Nesse certificado tem o número de árvores plantadas e a quantidade de gases do efeito estufa compensada. Possível solução para reduzir as emissões de CO2 seria armazená-lo em salmouras subterrâneas, gerando também energia geotérmica e metano como combustíveis. Essa ideia foi proposta pelo professor de Engenharia de Petróleo e Geossistemas da Universidade do Texas, Steven Bryant, que dirige o Centro de Fronteiras de Segurança e de Energia Subterrânea e é responsável por um programa de pesquisa financiado pela indústria, que se concentra no armazenamento de CO2 geológico. Essa proposta consiste basicamente em captar o CO2 emitido antes que ele vá para a atmosfera e dissolvê-lo em uma salmoura, captada do subsolo, que posteriormente é devolvida para o fundo oceânico. Isso é possível porque quando o CO2 é dissolvido em água, ele se torna um líquido mais denso, ao contrário do que ocorre com a maior parte dos gases. Com isso, o dióxido de carbono dissolvido na salmoura tenderia a afundar e não escaparia para a atmosfera, ficando armazenado no subsolo de forma mais segura. Com as tecnologias atuais, o meio ambiente vem constantemente sendo degradado, já que muitas grandes empresas produtoras de tecnologia têm como seu principal objetivo o consumo em massa. Isso aumenta demais os impactos ambientais. Porém, também há empresas que se preocupam com o ambiente e pensam em medidas para solucionar ou reduzir esses problemas, como por exemplo com os carros elétricos, que são uma boa alternativa para a redução dos impactos ambientais, pois eles não usam os combustíveis fósseis, que são um dos maiores poluentes do ar no planeta, degradando muito a atmosfera. Daí tem o reaproveitamento de materiais como a pilha, que reduz a contaminação do solo e em outras áreas e pode gerar energia para outros produtos, já que está sendo reutilizada. Porém, para isso as pessoas têm que descartá-la em locais apropriados. Daí facilita o processo de reutilização disso. E atualmente as formas de produção de eletricidade são muito variadas, como hidrelétrica, energia solar, térmica e eólica. E também uma grande quantidade dessas produções de eletricidade causam grandes impactos ambientais muito problemáticos para o meio ambiente, como as hidrelétricas em sua construção, que, como tem que alagar uma área muito grande, acaba destruindo aquela área e causando problemas para a fauna e para a flora. E tem as termoelétricas, que fazem a queima de combustíveis fósseis, que, como já foi falado, são muito prejudiciais à atmosfera do planeta. Porém, há possibilidades de produção de energia que não gera impactos, ou pelo menos que são pequenos, como a energia solar, que, como é renovável, também tem uma quantidade gigantesca. E também tem os tratamentos da água, que é possível usar as tecnologias para diminuir a poluição em diversas áreas, mesmo muitas vezes a tecnologia sendo as principais causas desses problemas. Mas assim é possível virar a mesa e usar ela ao favor. Uma das reduções da poluição pode ser no tratamento das águas residuais, usando os processos oxidativos no tratamento dos esgotos, que vai degradar os poluentes e reduzir uma quantidade significativa, melhorando a qualidade da água. Assim, o objetivo do quiz no Scratch é testar o conhecimento das pessoas, o quanto ele pode ajudar o meio ambiente ou não, se são capazes de poder ajudar com o que já sabem.